Olá, sexto ano. Vamos dar início aqui o Egito, a civilização do Nilo. É um nome assim bastante sugestivo, né? O Rio Nilo. O Rio Nilo foi um rio muito importante para os egípcios, porque o próprio Egito ele se organizou, nasceu à margem do Rio Nilo, né? As cidades mais importantes como Mênfis, Cairo, Tebas, foram cidades que se organizaram, que apareceram justamente por causa da existência do Rio Nilo. O Rio Nilo era um rio que ele tem as suas cheias anualmente, ele enche, essas águas ultrapassam as margens e banham toda aquela região, fertilizando, levando todo tipo de material vindo das montanhas da Etiópia, lá onde nasce esse rio, cortando todo o deserto, praticamente metade da África é cortada por esse rio, e levando muita água, muita riqueza para a população que se firmou às margens desse rio. É, aqui nós temos um diagramazinho que mostra é, alguns detalhes da civilização do Nilo, né? O rio Nilo é um meio fácil de comunicação, nas margens do rio, terras férteis para a agricultura, Deus relacionado com o rio, o sol, lua e tal. Então nós temos aqui um diagrama perfeito para você entender a sociedade egípcia, né? A civilização egípcia, que temos a sociedade dividida, que artesãos, escribas, é, coisas interessantes aqui para a gente poder compreender. Obras de arte colossais aqui embaixo, templos, estátuas, túmulos e assim vai. Aqui nós temos o texto já no decorrer aqui, falando mais detalhes sobre a civilização do Nilo. Gente, o Nilo, um rio importante, conhecido como uma dádiva para o Egito, né? Que veio trazer muita riqueza, muito alimento, uma população muito bem organizada e estruturada, fez com que o Egito se tornasse uma potência mundial, uma potência muito forte para aquela época, no 3200 até 2000, 2500 a.C. O Nilo, o Egito, era uma potência muito farta, a única região no planeta que existia alimento. Inclusive, tem alguns documentos, algumas passagens bíblicas documentadas, né, que falam dessa questão da dádiva do Nilo, né, da promessa do Nilo para com o Egito, que era muito alimento, muito trigo. E muitos desses países que viviam ao redor, como a Síria, Líbano, Israel, todos eles iam buscar comida, comprar comida no Egito, a única região que conseguia manter por causa do Nilo, né? Por causa do muita água que tinha esse rio, e as pessoas podiam plantar em qualquer época do ano porque tinha água para plantar o pasto para o gado, para plantar o trigo, para plantar a cevada, né? Da cevada eles faziam muitas coisas, faziam além do fermento, fazia também a cerveja, né? Da cevada egípcia. Muitas coisas, gente, muitas coisas interessantes a gente pode analisar na sociedade egípcia, né? A escrita egípcia, mais na frente aqui fala um pouco da escrita egípcia. Vamos só voltar aqui um pouco, a gente dá uma olhada aqui, indo lá, vamos lá. A escrita do Egito, né, a escrita egípcia, né? A escrita do Antigo Egito era o hieróglifo. Uma escrita muito difícil de ser entendida, porque ela era através de símbolo. Inclusive, eu tenho até umas peças ali, eu tenho um papiro que eu poderia tirar a foto e mostrar a vocês, ter feito um vídeo mostrando isso, mas as minhas condições aqui de garganta e de saúde não estão adequadas, e eu estou fazendo esse vídeo agora de manhã aqui para vocês, antes da aula. A escrita hieróglifa era uma escrita feita
através de símbolos, certo? Cada letra daquela simbolizava algum objeto. Às vezes um ponto a mais naquelas letras hieróglifas dava um sentido completamente diferente do que era aquele sentido original daquela palavra. Então a escrita egípcia foi uma das escritas mais antigas do mundo, através de símbolos, né, desenhos, mas mesmo assim se dava para compreender, ela se tornou vamos dizer, que uma linguagem global para a época, porque nenhum outro país tinha uma escrita, e pelo menos ali ao redor, né? Nenhum deles tinha escrita. E sabe-se que é assim, gente, a escrita sumeriana, que foi aquela escrita cuneiforme, que a gente falou até, mostrei umas barrazinhas no começo aí logo, eles também tinham conhecimento da escrita, né? Os sumérios, né? Inventaram essa escrita, mas a escrita hieróglifa também foi mais ou menos nessa mesma época, a aparição dessa escrita egípcia. Então o Egito, a gente vai ter muita coisa para falar do Egito. Acredito que na próxima aula nós ainda estaremos falando do Egito. Egito é muito rico, né? A gente tem muita coisa para falar dos egípcios. Então nós temos aqui quatro questões para a gente fazer. Lá no canal também tem um vídeo muito bacana para vocês assistirem, certo? Vamos lá.